Olá, eu sou a Bianca Grella. E eu, Ricardo Lauricella. Hoje o nosso convidado é o Roberto Souza, gerente de operações e implantação da Sociedade Brasileira Caminho de Damasco, SBCD. Roberto também é especialista em gestão financeira, controladoria e auditoria com MBA pela FGV e possui ainda o MBA em gestão de projetos pela Universidade Anhembi Morumbi. Seja muito bem-vindo, Roberto. Obrigado, Bianca. Obrigado, Ricardo. É um prazer estar aqui. Estamos à disposição aí para esclarecer o processo de implantação. Bacana, Roberto. Vamos lá. Conta para nós como que funciona, né? Quando a unidade ela passa a ser administrada pela SBCD, quais são os primeiros passos do processo de implantação? A SBCD, quando se torna vencedora de um certame, inicialmente nós somos comunicados formalmente, né? E quando nós recebemos este comunicado, né, essa informação sobre o vencimento, nós organizamos um kickoff entre as áreas da SPCD, onde envolve ali tanto as áreas administrativas como as assistenciais, né, para discutir o planejamento de implantação, tá? Então, esse kickoff, ele é organizado de maneira prévia, de forma que a gente consiga construir o planejamento, desenvolver o cronograma de implantação, incluindo todas as áreas que participam ali do processo de implantação. Essas equipes, elas são formadas pelas equipes administrativas, né, as áreas de apoio, pelas equipes assistenciais, juntamente ali com as superintendências, para discutir o planejamento e os prazos de implantação dessa unidade. Seja ela numa assunção de um serviço, né, que é o que é a assunção, quando a unidade ela já funciona, né, quando a gente recebe uma unidade que já está em operação, gerida pelo ente público ou gerida por uma outra instituição. Então, nós discutimos ali quais serão as ações e em qual momento cada área entrará em atuação no processo de implantação. Então, inicialmente, quando nós recebemos essa informação de implantação de um novo serviço, basicamente é nesse formato que a gente atua. Então, na verdade, são duas situações. Quando vocês fazem a implantação de uma unidade que teoricamente é do zero, acabou de ser construída, e uma unidade que ela já está ativa, e aí a SBCD ela vem e assume esse contrato, correto? Exatamente, né? Nós temos duas situações. Situações que a unidade já está em operação e que a SBCD está assumindo a operação, né, a administração e operacionalização deste equipamento, ou os casos que é uma inauguração de um novo equipamento de saúde, um prédio novo, equipe toda nova. Então, são dois cenários. Cada situação é um tipo de planejamento. Roberto, imagino que isso nem sempre seja muito fácil, né? Se você for pensar aí nos principais desafios enfrentados durante uma implantação, né, quais que você apontaria como os mais comuns, os desafios que mais aparecem? E aí, claro, como que vocês fizeram para superar? Quando a SBCD chega, obviamente traz o seu modelo, traz os seus protocolos e procedimentos que devem ser implementados. Então, isso é um dos grandes desafios do processo. A SBCD tem um modelo de acolhimento que é muito eficiente. Quando nós chegamos na unidade, tanto as áreas administrativas quanto as áreas assistenciais, elas fazem ali o acolhimento de todos os colaboradores, nós conversamos com as áreas de maneira conjunta e, em alguns casos, separadamente, a fim de estreitar ali os laços e demonstrar quais são os objetivos da instituição, que é sempre colaborar com a melhor gestão, né, com uma gestão eficiente da unidade. Essa atuação faz com que o processo de implantação ele decorra de uma forma mais tranquila, né, mais organizada. E como que a SBCD ela garante a continuidade nesse atendimento à população enquanto ela realiza as adequações nessa unidade que ela está assumindo a gestão? Muito boa pergunta, Bianca. O planejamento ele é fundamental para que a implantação ela ocorra de maneira tranquila e organizada, né? Até porque nós precisamos fazer essa virada de chave de forma que o paciente não seja impactado por conta dos processos administrativos. Ao longo do processo de implantação, nós tomamos o cuidado de garantir a assistência ao paciente de forma que ele sinta somente as ações positivas. Ou seja, ele chega na unidade, ele vê lá os colaboradores todos uniformizados, com um padrão de atendimento, com fluxo mais organizado. Então, somente a forma positiva que ele deve sentir.
Normalmente, nós trabalhamos de maneira antecipada em conjunto com as equipes locais, de forma que o paciente não sinta ali durante o processo de assistência. Roberto, muito interessante. Mas agora eu queria saber um pouquinho de você, como que funciona para vocês da equipe de implantação, né? Vocês estão aí em diferentes municípios, diferentes estados, né? Cada estado tem a sua questão regional, né? Cada cidade tem sua questão cultural, né? Mas como que é para vocês, né? Viajarem, fazer essas implantações, conhecerem outras pessoas? É bem desafiador, né? Vou dar um exemplo, né? Recentemente nós tivemos várias implantações simultâneas. Então, a equipe de implantação, ela acaba tendo que se dividir inclusive, envolver outras áreas da SBCD para que possamos dar conta, né, desse processo de implantação como um todo. Por mais complexo que ele aparenta ser, ele é muito gratificante, né? Quando nós percebemos ali o envolvimento das equipes, o engajamento, né, de todos os profissionais da SBCD que estão atuando, isso é muito gratificante quando a gente vê o resultado final. Normalmente, né, as unidades, ela no dia seguinte, você sente impacto positivo lá na ponta, né, o paciente sendo bem atendido, uma estrutura muito bem ofertada ao munícipe, né, então tudo isso é muito importante para a gente que atua na área de implantação. É muito gratificante quando a gente vê o resultado final desse processo. Que legal. Parabéns, Roberto. Parabéns para você, parabéns para toda a sua equipe por essas tantas implantações que aconteceram aí nos últimos anos e que venham mais. Obrigado, Roberto. Eu que agradeço, Ricardo e Bianca. Grande abraço. Obrigada, Roberto. Até uma próxima. O Fala SBCD é uma produção da equipe da SBCD que conta com convidados ilustres como o Roberto. Até a próxima.